tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos. Bem-vindo ao canal Nova Graça, onde Deus sempre tem uma palavra abençoada para nos trazer. Amém? Bom, amados, a nossa nova série chamada Temas ou Assuntos Difíceis do livro de Apocalipse, onde eu estou abordando assuntos bem difíceis e delicados mesmo, porque nós sabemos que Apocalipse ele é um livro cujos assuntos, a maioria é enigmático. Tem alguns que nós conseguimos entender, certo? Mas outros não são fáceis, certo? Então por isso que eu estou aqui, para justamente amenizar, certo? A dificuldade que existe em entender determinados assuntos. E hoje eu gostaria de abordar com os irmãos a respeito de Apocalipse capítulo 9. Vamos falar de um assunto que eu até gosto muito, porque na verdade, um assunto teológico, bíblico, que envolve angelologia e demonologia, certo? Então, veja bem, em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, fala que o quinto anjo, ele tocou a sua trombeta. Nisso que ele toca a sua trombeta, João vê uma estrela que cai do céu, tipo um meteorito ou um meteoro. Ela cai do céu na terra e causa um grande estrondo, certo? E ele diz que a esta estrela foi dada a chave do poço do abismo, no capítulo 9, certo? E quando ele abre o poço do abismo, o que sai de lá? Primeiro sai uma fumaça que cobre todo o céu. Depois sai demônios que João descreve como se fossem gafanhotos, certo? Aí ele fala que esses gafanhotos tinham cabelo de mulher, certo? Dente de leão, rosto de homem, certo? Eles tinham asas, ou então um aparelhamento semelhante ao de um cavalo, mas de fato eles eram parecidos com um gafanhoto, mas tinham todos uns detalhes humanos com animais, certo? Isso para que a gente possa ver como aquela visão aberrante de João mostra a identificação, certo? Dos poderes das trevas com o animal e o humano, certo? Então, João, ele tem essa visão, ele vê esses gafanhotos. E tem um rei. Eles têm um rei. E esse rei se chama Abaddon. Abaddon em hebraico e Apollyon, o Apolion em grego. A interpretação do nome, tanto em hebraico como grego, significa o quê? Significa exterminador ou destruidor, certo? Que o João interpreta. Sendo que nós sabemos muito bem que no estudo da biologia, os gafanhotos eles não têm, assim como a abelha, né, assim como geralmente a formiga também, um chefe. Eles não têm um comandante, eles trabalham de forma coletiva, certo? Mas aqui nesse caso, eles têm, certo? E eles foram ordenados que fizessem aos homens mal, não para matar, mas para torturar, em torno de 5 meses, o que a Bíblia fala, certo? Então, aqui na palavra de Deus, eles falam exatamente o que vai acontecer nesse período de tempo, que os homens eles vão procurar a morte, mas não vão conseguir achá-la, visto que a morte, pela primeira vez na história, vai fugir de um ser humano. Sendo que a morte não faz isso, a morte geralmente corre atrás, ou então aguarda, mas ela nunca fugiu, mas dessa vez, pela primeira vez na história, ela vai fugir, porque Deus ordenou que ela fugisse, certo? Então, o que acontece é que Deus faz isso com a intenção de que esses seres humanos, por mais que ele tenham a marca da besta, se arrependam e voltem para Jesus, reconheçam o verdadeiro Messias, não o falso Messias. Porque qual é a intenção de Deus punir a humanidade? É simplesmente ver a desgraça, o caos, a anarquia? Não. Deus ele quer que as pessoas reconheçam que somente existe um Deus, um Salvador, um Senhor, que é Jesus Cristo. É por isso que Deus manda essas pragas para os seres humanos, para que eles possam reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, que somente nele há salvação. Muitas pessoas acreditam que ao receber a marca da besta,
o ser humano ele não tem mais como voltar atrás. Tem sim, só que a questão toda é que, como Paulo fala em Tessalonicenses, que o espírito da apostasia é tão grande, vai ser tão grande naquele tempo, no futuro, né, que vai quase ser impossível uma pessoa que recebeu a marca da besta se arrepender de seus pecados, certo? Mas enquanto o ser humano ele tiver racionalidade, liberdade de escolha, ele pode se arrepender. É por isso que Deus permite que esses gafanhotos atormentem, esses gafanhotos entre aspas, porque são demônios, atormentem os seres humanos por conta dessa questão, certo? Para que eles venham se arrepender, certo? Mas, afinal, essa estrela que cai do céu, que nós sabemos que a estrela aqui é uma metáfora para demônio, né? Ela cai do céu, certo? Nós sabemos que os demônios, eles não habitam, como acha, né, a mentalidade popular, em um lugar que estão perturbando os seres humanos, que as pessoas chamam de inferno. Não existe isso. Paulo diz que os demônios, eles habitam o ar, né? Os lugares altos, certo? Enfim, os demônios estão na terra. É claro que existe uma classe de demônios que estão prisionadas, certo? Em um lugar chamado que Tártaro, que traduzido para o português quer dizer inferno. Esse lugar é o lugar que os demônios não querem, os demônios que estão soltos e livres no nosso mundo não querem ir para lá, porque é um verdadeiro inferno, certo? E justamente esses demônios, eles vão ser soltos no capítulo 9 de Apocalipse. Esses demônios, eles serão soltos e farão caos com a raça humana, com aqueles desobedientes. Agora, eu falei que muitos demônios não querem ir para lá, muitos não, todos os demônios não querem ir para lá. Por quê? Porque se lembra quando Jesus ele foi para Gádara, para a terra de judeus que trabalhavam com porcos, certo? E Jesus expulsou uma legião de demônios de uma pessoa. Na verdade foram duas, mas o livro de Mateus dá mais foco em uma pessoa, daquele endemoniado gadareno que ele era endemoniado, ia nos cemitérios, comia defunto, certo? Tentava amarrar ele, mas ele quebrava as algemas. Então o demônio, a legião de demônios que estava sobre esse homem disse para Jesus: não nos mande para o abismo, que é o lugar de trevas, que é o lugar que Pedro fala na carta dele, que é o Tártaro, certo? Então, esse lugar os demônios não querem ir. Ora, se os demônios nem querem ir para o inferno, imagine estar lá no inferno, certo? Então, esse capítulo 9 fala dessa estrela. Muitos comentaristas falam que essa estrela, na verdade, ela é quem? Ela é o diabo liderando. Só que vamos ser razoáveis. A Bíblia diz em Apocalipse que o diabo vai entregar o seu trono, o seu poder. Trono é símbolo de poder. A quem? Ao anticristo, o seu lugar, a sua posição. A Bíblia diz que o mundo está sob o controle de Satanás, o sistema. Então Satanás vai entregar o sistema na mão do anticristo. Ou seja, o diabo, assim como ele entrou no Judas, ele vai entrar no anticristo. O diabo vai estar sob o controle do anticristo. Então, se o diabo vai estar sob o controle do anticristo, então como é que o diabo vai estar ao mesmo tempo chefiando uma coalização de demônios para atacar seres humanos? Porque os demônios, eles vão se materializar, certo? Hoje em dia, nenhum ser humano natural, a não ser aqueles que são próximos de Deus, que buscam mesmo, conseguem enxergar entidades. Mas nenhum ser humano natural, às vezes isso acontece, né? Acontece algumas vezes, mas um ser humano natural, por via de regra, não consegue enxergar uma entidade, um demônio a olho nu, certo? Mas naqueles dias que ainda irão vir, ele vai conseguir enxergar demônios a olho nu, certo? Até porque os demônios vão atacá-los. Então, o que acontece? Acontece que, como é que o diabo vai estar chefiando essa coalização de demônios e ao mesmo tempo estar controlando o anticristo? Sabemos que o diabo ele é limitado, ele tem poder limitado. Então ele não pode estar em dois lugares, porque não é um atributo dele ter onipresença. Então ele vai estar ou em um lugar ou em outro. Logo ele vai estar controlando o anticristo. Ele vai dar o seu controle para o anticristo, a sua influência, seu poder ao anticristo. Logo, essa estrela que se chama Abaddon, ou esse comandante demoníaco que se chama Abaddon, já é uma outra patente, já é uma outra, um outro, né, demônio, líder, chefe, porque a hierarquia
demoníaca, assim como a hierarquia celestial, tem vários demônios poderosos. Até porque a gente não pode dizer que o diabo ele é o anjo maligno mais forte que existe. A gente não pode dizer isso. A gente tem que ser coerente. Nós temos que entender que pode sim existir anjos do mal que são mais fortes que Satanás, inclusive estes que estão presos atualmente no lugar chamado Tártaro, certo? Então, no capítulo 9 de Apocalipse, não é difícil a interpretação. Acontece que nós devemos ter um pouco de conhecimento bíblico sobre esse lado teológico da demonologia e da angelologia, que a Bíblia mostra e apresenta. É uma questão apenas de encaixe e um pouco de estudo bíblico, certo, amados? Que Deus possa abençoar a sua vida. Já sabe, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer para a glória e também para a honra do Senhor Jesus Cristo. Amém?